Vamos lá, então. Bom, tema família, né? É um tema que dá, como dizem alguns, pano para manga, né? Dá para falar bastante sobre isso, mas o que eu queria trazer hoje, na verdade, era mais assim uma reflexão e gostaria da participação de vocês, porque eu acho que isso vai enriquecer, né, o que está sendo trazido aqui, e não só falar de família no sentido de terapia familiar ou terapia de casal, não é isso, mas falar da relação da pessoa com a família dela, tá? E como é que essas relações vão interferir, né? As relações familiares vão interferir na relação dessa pessoa com a família dela e com outras pessoas, né? Bom, queria saber um pouquinho de vocês, o que fez vocês se interessarem pelo tema, como é que vocês foram capturados, alguém quer dar uma opinião? Aí eu quero dar opinião. Boa noite, pessoal. Para quem não me Boa conhece, sou a noite. Gabriela, sou irmã da Juliana. Esse tema é interessantíssimo para mim, porque às vezes eu acho que minha família, meu pai e minha mãe, acabam invadindo um pouco o meu espaço aqui na minha casa. Eu moro sozinha, né? Enfim, esse tema foi, assim, assertivo para mim, e eu tô aqui por conta disso. Bom, a gente não se torna psicólogo à toa, né? Então, assim, minha irmã está trazendo a reflexão dela e vocês podem imaginar o que me motivou. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Oi, gente. E boa noite aí para vocês. Boa Bom, é noite. o mesmo pensamento assim dela, porque às vezes eu acho que a minha família ela ultrapassa os limites. Eu tô pensando nessa parada de ultrapassar limites. Então eu me interessei de ver qual é o do tema. Tá bom. Bom, alguém mais? Vou começar, então. Ah, estou aqui por causa da família do meu marido. Ótimo. Ótimo, Ana Lu. Bom, vamos lá. Vou começar. Deixa eu só ver como é que... Ah, não sou eu que passo, não. É o Eduardo, né? Eduardo, passa, por favor. Ótimo. Vamos lá. Bom, primeiramente, o que é família, né? Eu trouxe aqui a definição do Zinker, que é um autor que ele traz uma visão gestáltica, né, sobre sistemas íntimos, casais e famílias. Peraí. Sistemas íntimos, casais e famílias, né? E aí ele traz a seguinte definição. Família, né, ou casal, é um sistema de indivíduos comprometidos a permanecer juntos por um extenso período de tempo, mantendo assim uma continuidade. Essa continuidade pode satisfazer o desejo de ampliar o período da própria vida individual e a própria awareness individual para futuras gerações. Para quem não sabe, awareness, aqui vamos entender como um processo de se dar conta, tá? Um dar-se conta. E aí é interessante que eu trouxe essa imagem, que eu achei interessante isso, assim, existem várias configurações familiares, né? Então, vamos pensar nisso também, tá? Diversas configurações familiares, cada família com seu jeito, com as suas peculiaridades, com suas características, a gente vai olhar para isso também. Eduardo, você pode passar? Bom, vamos lá. Já que existem diversas configurações familiares, o que diferencia uma família da outra, né? O que faz uma família ser aquela família e ser diferente da outra? Bom, todas elas têm algo em comum, que é uma fronteira, né? Essas famílias têm fronteiras que vão limitar e vão diferenciar essa família de outras famílias e de outros grupos, tá? Então, aqui tem uma representação, né, de uma família de bonequinhos. Pode passar, Eduardo. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de fronteira, né, dessas famílias. Eu vou tentar explicar aqui, porque eu sei que tem muita gente que não é da psicologia e talvez não faça muito sentido. Não sei se vocês conseguem ver aqui o mouse, né? Primeiro a gente vai falar das fronteiras familiares com fronteiras rígidas, né? Desculpa, das famílias com fronteiras rígidas. Nas famílias com fronteiras ao redor do grupo impermeáveis, rígidas, a dinâmica não permite que o subsistema, ou seja, os filhos, tá,
tenha autonomia ou independência. Não há espaço para o crescimento individual. Então, o que é isso, tá? Essa linha em volta, eu não sei se dá para ver o meu mouse ou se é do Eduardo, mas enfim, eu vou explicar. Essa linha mais grossa em volta é a fronteira, o que vai delimitar essa família, tá? E essas bolinhas coloridas, bonitinhas, representam os membros dessa família. Então, aqui a gente pode dizer que é uma família de 2 adultos e 2 crianças, tá? Então, os adultos são os maiores e as crianças são os menores. Nessa família, tá, com a fronteira rígida, a gente pode dizer que é muito comum isso, tá, gente? Que os membros são confluentes. O que é isso? São membros que se misturam emocionalmente, tá? Nessas famílias, existe pouco espaço, tá? Para cada um deles. Existe pouca individualidade. Existe também a dificuldade, né, de identificar a necessidade de cada um. Porque como as pessoas se misturam muito emocionalmente, isso fica confuso, tá? Uma coisa que é importante falar também sobre esse tipo de família é que, como a fronteira dela é muito rígida, ela não dá muito espaço para agentes externos, né, digamos assim. Existe pouco espaço para a entrada do que é de fora dessa família. Então, não tem muita facilidade de troca com o que está fora dessa família, tá? E, por conta disso, as fronteiras internas, que são essas... porque não é meu mouse que está, mas é o que separa cada um dos membros, né? O que define cada uma das pessoas. Isso aí, Eduardo. Elas são muito fluidas, ou seja, elas são quase inexistentes. Então, essas pessoas são muito misturadas emocionalmente, tá? Outra coisa que é importante dizer sobre essa família, esse tipo de família, tá? Ela tem pouco suporte externo, porque ela tende a se isolar. Como é muito difícil essa troca, né, com o externo, é uma família que acaba se isolando um pouco e tem pouco suporte do que está fora dela, né? Então, como é que é isso, assim? Tem uma frase que eu escutei esses dias, né? Água parada dá doença, assim. Como é que é isso quando não existe essa troca, esse fluxo, né? O que pode acontecer? Vai ficar aqui uma reflexão para a gente, tá? E depois eu vou voltar a falar desse slide, mas assim, como é que vai ficar depois da saída desses filhos de casa, né? Vamos pensar nisso. Bom, pode passar, Eduardo. Fronteiras familiares frouxas, né? Então, aqui nessa representação, com os 2 adultos e as 2 crianças também, eu acho que é possível ver aí esse pontilhado em volta dessa família, que é o que está delimitando essa família, dizendo que essa família é um grupo, né? Uma família, um sistema. Elas são muito frouxas, ou seja, elas não têm muita resistência do que entra e do que sai. É muito fácil entrar e sair, pessoas entrarem, pessoas saírem, questão de rotina. Os adultos, eles têm dificuldade, muitas vezes, de se reunir enquanto adultos e decidirem coisas como adultos, separados das crianças. A gente pode ver muita interferência da comunidade, da vizinhança, e em muitos casos, é possível ver os filhos, né, crianças, enquanto crianças, desprotegidos, tá? Falta, muitas vezes, um adulto ali para botar limite, para estabelecer as regras. E eu não sei se vocês já viram o filme da Matilda, mas eu lembrei muito dela. Até coloquei A Família da Matilda. É um filme que passa sempre na Globo, não sei se passa mais, mas vivia passando. Que, não entrando aqui na questão se era uma família de fronteira rígida ou frouxa, mas, assim, era uma família que deixava uma criança negligenciada, né? E foi uma criança que precisou se virar sozinha. Então, ela fazia comida sozinha, ela aprendeu... Tudo bem que tem a fantasia, né? Mas ela aprendeu a ler sozinha. Inclusive, a Matilda, quando saiu da maternidade, ela foi esquecida, eu acho. Não sei se foi esquecida na maternidade, ou se o carro abriu e a criança caiu. Mas, assim, tem a fantasia, né? Porque é um filme, mas isso mostra um pouco do como esse adulto ou esses adultos não conseguem estar ali com o papel de adultos, né? De administradores daquela família, de que vão ditar as regras e cuidar, né, de quem precisa. Eduardo, pode passar, por favor. E agora, né, a última representação da família com a fronteira fluida. Dá para perceber que é um meio termo, né, entre as outras 2 fronteiras. E aí, as famílias com fronteiras fluidas, né, internas ou externas, são mais ou menos adequadas. Então, essas fronteiras, elas são mais ou menos adequadas. O que é isso, né? Não quer dizer que seja perfeito, quer dizer que, em alguns momentos, ela vai ser mais rígida, menos rígida, dependendo da situação, tá?
Suas fronteiras são fluidas e seus membros se conhecem de maneira suficiente para perceberem quando se reunir e quando permanecerem separados. Então, voltando rapidamente ali no que eu falei das famílias com fronteiras fluidas, é muito confuso, né, a questão, assim, dos membros, assim, como é que essas pessoas, elas se relacionam, como é que elas dão suporte umas para as outras, elas se veem como família, como é que fica isso? Deixa eu só silenciar aqui. Como é que fica isso? Fica um pouco confuso, né, até para saber quem é aquela família, que família é aquela, já que tem fácil entrada e saída de pessoas, né, facilmente. Então, assim, na fronteira fluida, a gente pode dizer que é uma situação mais satisfatória, porque essas pessoas se conhecem de tal forma que elas podem saber quando vão ficar juntas, quando vão ficar separadas, e o que cada um precisa um do outro. Elas conseguem ver a necessidade uns dos outros, elas podem se ajudar, elas podem falar sobre aquilo, elas podem escolher não falar sobre aquilo, e os espaços, né, psicológicos e físicos de cada um, eles são respeitados, tá? Então, é um tipo de família que é mais satisfatório, tá? Pode passar, Eduardo, por favor. E aí, a gente aqui agora tem a ilustração do que são essas bolinhas coloridas, que são aqui os bonecos, né? Aqui nessa foto, a gente tem, então, representado os 2 adultos e as 2 crianças. Então, assim, como existem diversas configurações familiares, eu optei aqui por falar da família composta por adultos e crianças, tá? Sejam esses adultos os pais, sejam avós, sejam cuidadores, independentes, tá? Bom, em circunstâncias satisfatórias, os adultos são os responsáveis pela administração da família, tomando decisões sensatas sobre o cotidiano familiar. Já as crianças se reúnem para brincar, aprender e se desenvolver. Ou seja, cada um vai ter a sua função, né? Os adultos tomam conta, vão administrar a casa, administrar a família, vão tomar as decisões mais importantes, e as crianças vão ser crianças, tá? Então, assim, isso aqui é um exemplo de família com a fronteira fluida, tá? Pode passar, Eduardo, por favor. As interações sobre a administração da dinâmica familiar vão depender do nível de desenvolvimento dos filhos, tá? O que é isso? Aqui eu até botei o exemplo, né? Uma criança de 4 anos vai buscar mais os adultos do que um adolescente de 16 anos. Então, assim, esses filhos, a gente pode chamar de subsistema dos filhos, né? Eles vão participar desse cotidiano, dessa organização, dessa administração, dentro do que cabe a eles. Então, assim, crianças vão ter funções de crianças, pode ajudar em algumas coisas, mas tudo dentro das possibilidades, e conforme esses filhos vão crescendo, essas funções podem ir mudando, tá? Essas organizações vão mudando, deixando claro que os adultos continuam tendo a função de adulto, né? As funções de adultos. Pode passar, Eduardo, por favor. E aí, chega, né, o grande momento. Aqui dá para perceber que tem dois membros saindo de casa, né? O que é isso? Com o tempo, os filhos vão crescendo, vão desenvolvendo as suas necessidades próprias, e é natural que esse subsistema, né, dos filhos tenha a necessidade de se expandir. Porém, vão sendo limitados pelo subsistema dos adultos mais velhos, que em muitos casos são os pais, né? O que é isso, gente? Que desenho doido é esse, né? Bom, eu não sei quais de vocês já passaram por esse processo, mas uma coisa que eu percebi muito quando eu passei por esse processo, e também com alguns clientes, né, com alguns pacientes, esses filhos vão crescendo e eles vão tendo as suas necessidades, né? Bom, vão se expandindo. Dá para ver nessa representação que se esses 2 membros estivessem aqui dentro, não ia ter espaço para todo mundo. Então, eu costumava dizer que tinha muito adulto numa casa só, né? Porque era muita gente se metendo na rotina, cada um queria que fosse de uma forma, e ficava complicado. Então, começa a não ter espaço para todo mundo, é muito adulto num ambiente só, ou muita gente querendo administrar um sistema só, né? E aí, esse subsistema tem a necessidade de se expandir. Não tem espaço dentro, então é natural que eles saiam desse sistema, tá? Seja pelo casamento, seja por um intercâmbio, por uma viagem, para morar sozinho, é natural que isso aconteça. E aí, quando a gente falou lá atrás, né, dos tipos de fronteira e os tipos de família, né, a gente pode imaginar como é que
cada situação vai interferir. Por exemplo, nas famílias confluentes, né, com as fronteiras rígidas. É uma família que não tem muito espaço para troca, não tem muito espaço para... Ó, estou passando por isso. Por isso o quê? Fronteira rígida, fluida, frouxa. Então, assim, na família de fronteira rígida, né? Não tem muito espaço para crescimento pessoal. O sistema tende a ficar ali. Como é que vai ser a saída desse filho? É mais difícil, né? Eu percebo em várias situações, inclusive no consultório, assim, como que esses filhos, eles trazem essa dificuldade de sair. Falta alguma coisa, né? Tem dificuldade. Uma coisa que eu acho legal dizer também é que as fronteiras, elas não são vistas. Aqui a gente está colocando na fronteira rígida, tá? Então, os membros confluentes, a dificuldade do filho sair de casa, né? As fronteiras, gente, elas são móveis, tá? Elas não são vistas, a gente está colocando aqui na representação, mas elas são sentidas. Então, é uma coisa que aparentemente pode ser difícil de explicar para quem não conhece, mas esse filho que está ali, ele sente essa dificuldade de sair de casa, tá? Isso é importante dizer. Eduardo, pode passar, por favor? Bom, quando os filhos saem de casa. Então, a gente veio falando mais ou menos do ciclo de vida familiar, né? Os filhos pequenos, aí os filhos foram crescendo, saíram de casa, e aí chega o momento que os filhos saem de casa. E aí eu coloquei essa imagem ficou rolando na internet um bom tempo, já vi várias vezes, inclusive quando eu olhei para esse slide e falei, eu preciso daquela imagem, e aí eu consegui achar a imagem, né? Porque mostra uma situação interessante, e aí vamos ver que tipo de família é essa, né, gente? Se alguém chuta dizer que tipo de família é essa, né? Como é que é a saída desse filho de casa. Muitas vezes surge a dificuldade de lidar com essa fronteira, né, com esse limite, pois sempre terá uma área de troca, que é delicada, pois o subsistema que se tornou independente pode ser sugado novamente para dentro do sistema, ou seja, a família de origem, né, vai ser sempre a família daquela pessoa, vai continuar sendo família. E como é que é isso? Como é que é essa saída de casa, sendo que você ainda tem sua família que está em outra casa agora? No início, isso pode ser muito confuso. Não só no início, né? Isso pode ser muito confuso, a família do meu marido. Aí, o pessoal começou a dar opinião, tá vendo? Imagina essa sogra, exatamente, imagina essa sogra. Imagina essa nora, né? Eu fiquei pensando na nora, como é que seria. E no filho também. A situação dele pode ser difícil, né? Então, assim, essa saída de casa pode ser muito difícil, porque vai continuar sendo família, vai cortar relações, como é que vai ser, né? Como é que vai ser essa nova configuração, tá? Aí tem um exemplo que eu achei interessante, que era a sogra, e eu acho que pode ser essa sogra aí da imagem, que ela ligava todos os dias para saber, né? Ligava para a nora para saber se o filho dela tinha jantado. E o que ele tinha jantado. Então, assim, isso é um exemplo, né? Isso mostra alguma coisa. Como é que é essa dinâmica, como é que é esse sistema, como é que é esse sistema, como é que está sendo a formação desse novo sistema, e se esse sistema vai ser sugado de volta, né? Para dentro do sistema maior. Também uma reflexão aqui, só para jogar assim, como é que seria essa família depois dos filhos, né? Vamos imaginar como é que vai ser. Pode passar, Eduardo, por favor. E aí a gente chega numa questão que é o limite, né? Esse limite, gente, é a fronteira, tá? A fronteira dá um significado. Então, quando um sistema novo se forma, né? Essa fronteira que vai diferenciar esse sistema, que vai diferenciar esse sistema de outros, né? E do sistema anterior, ela está ali para estabelecer esse limite. Como é que vai ser essa fronteira? Está sendo formado esse sistema, como é que isso vai acontecer, né? E aí tem uma frase, que é essa aqui, né? Escolha bem o lugar onde você vai morar. Não pode ser tão perto da sua família que ela vá te visitar de chinelos, e nem tão longe que ela vá de malas. Essa frase foi uma adaptação de uma frase também que eu pesquisei e estava dizendo que era de um seriado, do Two and a Half Men, não sei se é de verdade, mas inicialmente não era família, era sogra, né? More perto da sua sogra, nem tão longe, nem tão perto, né? Mas eu acho que cabe aqui a gente trocar por família, porque dependendo de como é que é a relação dessa pessoa com a família dela, e consequentemente a relação dela com outras pessoas, com o mundo, como é que fica isso?
É uma família que se intromete? É uma família que tem a chave de casa dos filhos? Como é que é isso, né? Eu lembro que quando eu saí da casa dos meus pais, eu deixava a chave da casa deles na minha casa. Eu não andava com a chave da casa deles. E aí, toda vez que eu chegava lá, eu tocava a campainha. E eles ficavam pau da vida, do tipo, por que você não anda com a chave? Eu falei, mas a casa é de vocês. Eu não vou andar com um monte de chave no meu chaveiro, porque é a casa de vocês, né? E aí, enfim, isso aí deu várias discussões, aí eu percebi que era mais prático andar com a chave, mas assim, eu continuo tocando a campainha, né? Mas o ter a chave pode ser por um momento de necessidade, mas isso não quer dizer que não vai ter respeito, né? Posso passar na sua casa? Tá em casa? Como é que é isso, né? Bom, é importante aprender a identificar a necessidade de aproximação e de afastamento. O contato e o afastamento são meios de lidar com os componentes do nosso meio, né, do nosso ambiente. Nem todo contato é saudável, assim como nem todo afastamento ou isolamento nos faz bem, né? Então, aqui eu vi essa imagem do fósforo, né? É um desenho, mas é a representação dos fósforos. E aí, os fósforos queimando, um deles se afastou e impediu que todos os outros fossem queimados, né? O que que isso quer dizer, né? Na minha visão, por que que eu quis botar essa imagem? Porque em alguns momentos a gente vai precisar se afastar, né? A gente não sabe o que está acontecendo, se o caos está instalado e quando que a gente precisa se afastar, né? É importante que a gente possa perceber isso, tá? E a gente vai falar também um pouquinho de como observar isso, como perceber quando que a gente tem que estar perto, quando que a gente está afastado, tá? Então, assim, eu não quero usar aqui as palavras contato tóxico, nutritivo, porque são palavras que estão sendo muito usadas, mas a gente pode imaginar quando que é um contato que faz bem, quando que é um contato que não faz bem. Eu preciso estar muito junto? Eu posso estar mais afastado? Minha família vai ser de casa? Nesse momento ela vai ser de casa? Nesse momento ela vai ser visita? Como é que vai ser isso? Tá? Pode passar, Eduardo, por favor. Bom, quando se aproximar e quando se afastar, né? Uma coisa que a gente bate muito na tecla em terapia, né, são a questão dos sentimentos. E aí eu acho que é uma coisa que ajuda muito a gente a perceber, não só na relação com a nossa família, mas em todas as relações, né? Então, os nossos sentimentos, eles indicam como é que a gente vai decodificar as experiências da nossa vida, tá? Como é que eu me sinto diante de determinada situação ou relação? Como é que eu estou experienciando aquilo? Está fazendo bem para mim? Não está? Está confuso? É bom e ruim ao mesmo tempo? Como é que isso está acontecendo, né? Como é que isso está para mim? Nem sempre a gente vai ter a resposta de imediato, mas é importante a gente começar a prestar atenção, porque como a gente está falando de relações que são, para algumas pessoas, são muito próximas, né? E muitas pessoas não se veem longe dessas relações, às vezes é muito difícil identificar o problema que pode acontecer ali, né? E outra questão é o pertencimento, tá? Quando que eu me sinto pertencente? Quando que é difícil pertencer, né? Quando quando que é importante para mim pertencer? Quando eu não quero pertencer? Eu acho que esse questionamento do pertencimento, ele vai além só do quando eu pertenço e quando não pertenço. Mas, às vezes, a gente pode escolher não pertencer. Eu estou lembrando aqui do caso de uma cliente que ela tem várias questões com a família, e aí ela se deu conta que nem tudo da família dela é ruim. Apesar de todos os pesares, tem algumas coisas que são legais. É uma família muito festeira, que gosta de churrasco, de pagode, feijoada, etc. E nesses momentos de festas familiares, ela se sente pertencente, e isso faz bem para ela. Mas ela sabe exatamente o momento, agora ela sabe, de se afastar. Depois de determinado horário da festa, ela sabe que é hora dela ir embora, porque ela sabe que vai dar problema, né? Gabriela, deve ser a minha família, pode ser. Pode ser a sua família, mas nesse caso é de uma cliente mesmo. Então, assim, essa pessoa, ela sabe o momento de ir embora porque vai dar problema, né? E aqui as imagens também são para a gente refletir, né? A pessoa abraçando um cacto, ela precisa abraçar esse cacto? Não sei, né? Como é que deve ser abraçar esse cacto? Será que é uma relação que está fazendo bem naquele momento? E a pessoa com as plantinhas dela aqui, se nutrindo emocionalmente, né? Então, assim, quando que eu me afasto, quando que eu me aproximo, quando me faz bem, quando não me faz bem. Tem uma outra coisa também que eu acho interessante, que às vezes as pessoas, eu vejo isso muito também, não só no consultório, né, mas muitas pessoas falando sobre
que às vezes elas acham que não podem encontrar essa nutrição na família, e às vezes elas não conseguem encontrar na família. E como é que elas vão fazer, né? Como é que vai ser a vida dessas pessoas se elas não conseguem ou não encontraram nutrição emocional na família delas? E a gente não pode esquecer que a gente está num mundo cheio de gente, né? Que muitas relações são possíveis e que muitas coisas podem acontecer a partir daí. Antes da gente passar para o outro slide, tem uma coisa também que eu acho interessante, que o que eu posso fazer por mim, né? Quando que eu devo me preservar? Eu preciso de preservação? Eu preciso estar ali? Né? Como é que é isso? Pode passar, Eduardo, por favor. Então, vamos lá. Outros questionamentos, né? Sobre esse encontro com o outro. E aí, esse outro pode ser família ou outras pessoas, tá? E aí ficam algumas reflexões. Eu posso me assumir como diferente desse outro, ou desse grupo, ou dessa família? Né? Eu posso ser eu, ser como eu sou, né? Sem me preocupar? Eu me sinto pertencente a mim mesma? Isso faz sentido para mim? Eu nessa relação, eu me sinto bem, eu me sinto confortável? Faz sentido estar nessa relação e ser desse jeito, né? O meu espaço físico e psicológico, ele pode ser respeitado? Essa questão do espaço físico e psicológico, nas famílias de fronteiras rígidas, é muito comum a gente ver que esses espaços são invadidos, né? Então, os espaços físicos e também os emocionais, os psicológicos, que tem lá a ver com aquele exemplo daquela foto do filho que casou e a mãe está lá segurando a mão dele, né? Então, como é que fica isso, né? Preciso me preservar? Essa questão do preciso me preservar é curiosa também, porque muita gente se sente culpada, né? As famílias vão ter as suas questões. Quando que eu posso dar apoio? Quando que eu estou ali junto? Quando que eu tenho que me preservar? É muito difícil, em alguns momentos, a gente perceber isso, né? E aí, quando a gente precisa se preservar, como é que a gente faz? E aí eu achei interessante essa imagem, né? Essa aqui eu interpretei como uma pessoa precisando se preservar, né? Muita informação em volta dela, como é que está isso para ela? E essa outra imagem aqui, desse animal aqui, né, sozinho, às vezes, durante o momento de preservação, quando a gente se reserva, a gente pode ter fertilidade, a gente pode florir, né? A gente pode crescer. Isso também é importante. Como é que fica isso, né? Como é que a gente lida com isso? Espera aí, deixa eu entrar aqui. Eduardo, pode passar, por favor. E aí, fica aqui uma outra reflexão e um outro questionamento, que é principalmente nos casos de quando a gente não encontra na nossa família aquilo que a gente gostaria, né? Que vamos combinar que a gente não vai encontrar sempre aquilo que a gente quer, né, na nossa família, assim como no mundo. Então, assim, quais as relações eu tenho construído? Quais as relações eu posso construir? Né? Então, se com a minha família não está do jeito que eu gostaria, e às vezes até está do jeito que eu gostaria, tá? Do jeito que a pessoa gostaria. Não vamos também só achar que a pessoa não vai conseguir nutrição emocional na família, né? Como é que eu faço isso, assim? Como é que está a minha relação com o mundo? Como é que eu vou para esse mundo buscando essa nutrição, buscando aquilo que eu preciso, né? Então, assim, botei aqui algumas ilustrações que eu acho que podem representar alguns exemplos, né? A pessoa com seus bichinhos de estimação, né? E aí não tem como não lembrar do caso dos clientes. Eu tive uma cliente que ela veio de uma família de fronteira muito frouxa, muito, muito, muito frouxa. Ela foi uma criança que ela foi negligenciada, ela foi uma criança que ficou solta, sem suporte, e ela cresceu com várias questões. E aí, uma das coisas... E ela não conseguiu formar família, né? Ela não formou a família dela. Nutrição fala de uma família funcional, correto? Janete, a gente pode... É porque nem sempre a gente vai encontrar nutrição na nossa família, e não necessariamente isso quer dizer que seja uma coisa ruim, tá? A gente pode encontrar nutrição, mas não vai ser... Não é porque minha família me nutre em alguns momentos que ela vai me nutrir sempre, tá? Não sei se é essa a tua dúvida. Mas, enfim, voltando aqui para o exemplo dessa cliente. Se não for, Janete, Sim,
Sim, sim, porque quando se fala de nutrição, a gente fala muito assim dessa questão da fronteira e de famílias funcionais e disfuncionais, né? Nem sempre a família vai nutrir, mas aí eu vou, né, eu vou buscar outras maneiras, como você está falando aí. Isso, Mas esclareceu. Obrigada, Ju. tá bom. De nada. Então, voltando para o caso dessa cliente, ela não conseguiu formar a família dela, tá? Porque a gente também não pode esquecer que existe a possibilidade de formar uma nova família. Nem todo mundo vai formar família, mas algumas pessoas podem formar família, né? A maioria forma família. E essa pessoa, ela tinha os bichos dela de estimação. E ela falava muito assim, Juliana, eu me sinto muito sozinha. Ela tinha várias questões de relacionamento, já tinha sido casada, mas na altura dos 50 e quase 70 anos dela, ela estava sozinha. Hoje ela não é mais minha cliente, mas eu não sei se ela está sozinha ou não. Mas ela falava que os bichos dela eram os filhos dela. A gente sabe que bicho de estimação é bicho de estimação, mas para ela, eles ocupavam um espaço muito importante. E ela falava, Juliana, quando eu chego em casa do trabalho, eu encontro com eles e ali tem a minha troca com eles. Eu vou, levo para passear, boto a comidinha do gato, faço carinho, fico ali interagindo com eles e aquilo ali era nutritivo para ela, né? Em muitos momentos, a nutrição emocional que ela tinha, que ela estava buscando, não era dos animais, né? Era de outras pessoas, mas ela tinha consciência de como era importante isso, a questão dos bichos dela, dela cuidar dos bichos dela, né? A outra situação aqui é que a gente pode encontrar essa nutrição em grupos, em diversos grupos, com amigos, com colegas, com grupos terapêuticos, grupos de... Tem uma outra paciente, estou lembrando aqui também, que ela encontrou muito isso no ambiente religioso dela, né? Ela falava, Juliana, eu encontro suporte aqui. Isso é muito importante, da igreja dela, né? Então, se tornaram amigos, e aí, às vezes, ela falava, são amigos que são praticamente da família. Ela sentia esse suporte, esse acolhimento vindo dessas pessoas, né? E aqui a última imagem, né, tem muito a ver com aquilo que a gente está oferecendo para o universo, assim. A gente precisa de muita coisa, né? A gente busca muita coisa, a gente busca nutrição emocional, mas o que a gente está oferecendo? E o que a gente oferece tem muito a ver com a relação que a gente aprendeu a ter no mundo, né? Que vem muito da nossa família também. O primeiro ambiente que a gente se relaciona é a família. E a gente vai para o mundo com essa forma de se relacionar. A gente vai aprendendo a se relacionar de outras formas. A gente sabe, Mãe, eu amei esse sapato. a gente sabe, eu não sei se a Carolina quer falar ou não. Enfim, acho que ela mesmo ficou muda ali, não fui eu, não. Que eu também cliquei para silenciar. Não, eu botei no mudo, desculpa, Ah, eu tá. tirei sem querer. Não, tá bom, eu fiquei na dúvida, porque eu silenciei você. E aí, Obrigada. o que essa pessoa ela está oferecendo, né? Assim, quando ela busca, ela está buscando alguma coisa, né, no mundo, ela tem que observar também como é que ela está indo buscar isso. O que ela quer, o que ela precisa. Ela precisa de acolhimento, de carinho, mas como é que ela está indo para o mundo buscar? Ela tá se colocando no mundo como um cacto, por exemplo, né, cheio de espinhos? Como é que é isso? Então, assim, essas fronteiras, quando a gente fala de fronteira familiar, a gente também... As pessoas têm as suas fronteiras, né, que separam ela de outras pessoas e que põem esse limite no que elas são. Como é que andam essas fronteiras dessas pessoas, né? Como é que é isso? Como é que está essa relação? Para ter relação, tem que ter um espaço de vulnerabilidade, um espaço de troca, tá? Isso é muito importante. Bom, agora eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que vocês estão com o que foi falado aqui hoje e com esses questionamentos? Como é que está isso para vocês? Eu vi algumas pessoas botando Juliana, no chat. Juliana, Oi. eu acho que podia tirar o slide para a gente ver as Ah, pessoas sim, falando, sim, né? sim. O Eduardo tirou, pronto. Isso. Eu estou vendo agora um monte de mensagem aqui que eu não consegui ver antes. Deixa eu ver se tem alguma coisa. A dúvida de Janete. Jéssica, chorando desde o quarto slide, mais ou menos. Ah, Jéssica.
Que bom que você está aqui, Jéssica. Adorei, vi super interessante o tema. Eu não consigo descer mais, eu acho que não tem mais mensagem. Enfim. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguma dúvida? Algum exemplo? Eu reclamo da minha família, mas tenho dificuldade. Calma aí. Peraí, tá? Que desceu aqui. Viviana, vou Oi. sugerir as pessoas falarem, porque aí Sim, a gente sim. fica trocando aqui, né? Sim, sim. Tá bom. Essa pessoa que falou aqui, eu reclamo da minha família, mas tenho dificuldade de dizer não e colocar limites. Sou eu essa pessoa. Ah, é você, tá. Tá sem Sou eu essa sobrenome. Eu tenho super dificuldade de impor limite na família e eu tô sempre reclamando. Aí fica esse vai e vem. Mas, enfim, nada que, né, muitos anos de terapia e mais muitas sessões aí pela frente, né, não venham dar conta disso. Mas tema super legal, super bacana. Parabéns, Ju. Pô, com maestria, mandou muito bem. Muito obrigada. Aí fica a reflexão, né? Quando que tem que estar próximo e quando tem que estar separado, né? Porque pela informação privilegiada que eu tenho, também você não consegue ficar muito tempo distante, assim, né? Muito afastada. Informação total privilegiada e é isso aí, eu não consigo ficar prestada. Ju, Oi. qual foi? Tem um livro, uma bibliografia, alguma coisa? Eu vi lá, né, as bolinhas, cada um representando, assim. Qual o livro que você tirou, né, que você falou da apresentação? Eu vou botar, tem as referências bibliográficas no final, mas essas imagens elas foram feitas. Eliane Fará me ajudou a fazer, ela como uma boa professora que ela me ajudou a fazer Nossa, o desenho. professora, ela é É. demais, ela é O demais. problema não Eu era nem ainda o vou, desenho. eu ainda vou para esse lugar, não é possível, meu Deus. Tá, tá bom, Ju, obrigada. Olha, Muitas excelente. pessoas buscam a nutrição emocional e acham nutrição emocional com os colegas de profissão também, né? Sim, sim. O E eu ambiente fiquei me questionando, assim, em questões de relacionamentos interpessoais, quando eu vi a mão daquela senhora pegando a mão do filho, né? O quanto relações, casamentos ou então namoros ficam numa situação difícil quando essas pessoas não sabem se distanciar e ao mesmo tempo se aproximar, sabe? Essa fronteira mesmo, né? É, eu mesmo vivi um relacionamento desse, era assim, terrível, terrível. E a própria pessoa não impor limites, digamos, uma que impõe e o filho ou a filha não impor, não dá para esse relacionamento fluir, né? é Eu fiquei porque pensando também. não, e é interessante isso que você traz, porque assim, as relações mudam, né? Esse filho, vamos pegar esse exemplo do filho, né? Esse filho que está com essa esposa, ele não é a mesma pessoa que está com a mãe. E aí, quando que ele vai ter que se afastar da mãe? Porque para você casar, para você se relacionar, em algum momento vai ter que ter um afastamento da sua família de origem, né? Vai ter que ter um espaço de abertura para essa troca acontecer. E outra coisa, quando a gente casa, né? Assim, muitos relacionamentos dão muitos problemas porque as pessoas não se tornam adultas. Como é que é sair de casa e não conseguir se tornar adulto, né? Acontece bastante. É um processo que não tem como a gente dizer o que acontece primeiro, mas é um processo que acontece. Não sei se isso tem a ver com o que você falou. Pelo que eu entendi, eu imaginei que fosse algo desse tipo. Sim, sim, tem sim. A questão de se tornar adulto e também emocionalmente diferenciado daquela mãe, daquele pai, sabe, assim, a dependência emocional da família, né? Ou seja, não é mais nutritivo, é dependência. É dependente, né? E aí eu imagino que seja uma família muito confluente, né? Esse filho não tinha espaço para crescimento Sim, individual, né? sim, sim. Como é que deve ter sido a saída desse sistema? A tentativa de saída. E aí, lembra da situação delicada, né? Que é sair do sistema. Esse subsistema que saiu para formar o seu sistema independente, ele pode ser sugado de volta para o sistema dele, né?
Tem adultos que são muito bem quando estão longe da família. Quando eles estão junto da família, vira uma outra coisa. E aí existe essa dificuldade nessas situações de colocar esse limite e de se colocar como adulto. O que acontece nessa relação quando essas pessoas voltam, né, para o sistema, para a família de origem, elas não conseguem estar como adultos? Juliana, Oi. tem um caso, não foi meu cliente, não, foi um cliente que eu dei supervisão há muito tempo atrás, acho que era, acho que era da equipe de Santa Cruz, alguma coisa assim. Era um casal, né? Eles estavam casados há algum tempo, e ele, todo dia de manhã, ele tinha que ir tomar café na casa da mãe. Antes de ir para o trabalho, ele tinha que tomar café na casa da mãe. E eles já tinham, todo mundo que tem filho pequeno sabe que a pior rotina é de manhã cedo, né? É o Então, ele caos. deixava a mulher sozinha com o filho pequeno, com o bebê pequeno, porque ele tinha que passar na mãe antes do trabalho para tomar café com a mãe, todos os dias, né? Não Não, eu sei fico, como deve terminou ser a história, mas... surpresa como ele conseguiu casar, né? Não sei Pois se a é. esposa provavelmente não deve ter visto isso antes, mas assim, como é que ele conseguiu casar? Tem que se tornar adulto, né? Eu conheço casos, inclusive, na minha família, não de origem, tá? Não do meu pai, minha mãe e minha irmã, mas na minha família mais geral, né? De algumas pessoas que têm essa questão, vou chamar de dependência, né? Com os pais, assim. E fica complicado porque os pais também têm essa dependência dos filhos, né? Eu acho que uma outra reflexão interessante é que quando tem um relacionamento que não nos faz bem, e muitas vezes as pessoas não percebem que não está fazendo bem da forma como está sendo, mas quando uma relação não nos faz bem, a gente tem que lembrar que a gente está permitindo que essa relação aconteça, né? É uma via de mão dupla, né? Não é à toa. Ju, Ou eu tô aqui na garagem, caos total, mas eu queria trazer uma coisa também. Eu tava, como as questões culturais também são importantes, né, nesses casos, porque eu estava lendo um livro de cultura indiana e como é muito comum ainda a coisa do casamento arranjado e como as mulheres vão morar na casa das sogras. Ih, eu não sei se foi. foi, estou escutando. Foi? Ah, tá. Foi. Eu tô Não, e aí literalmente na garagem. eu até parei aqui para você abrir uma outra janela, né? Uma outra janela aqui para mim. Pois é, e aí me veio muito essa coisa da questão cultural, como também, dependendo, pode ser muito difícil quebrar isso, até em terapia, né? Porque é uma coisa construída de gerações. Sim, de gerações. E Então, é um lugar onde a cultura, assim, os costumes são muito rígidos e existe pouco espaço, assim, para autonomia para essas mulheres, né? Então, elas não têm muita escolha, elas não têm voz, né? Imagina o sofrimento. Mas é da cultura delas, elas não conheceram outra cultura, né? E pegando esse gancho do cultural, que foi muito meu processo, que eu sou gay, meus pais até hoje não aceitam, e ficava muito na minha cabeça essa questão de ter, praticamente hoje eu não moro mais com meus pais, praticamente estou casado, e eram umas coisas que ficavam muito na minha cabeça, essa questão de eu ter que estar lá com eles, de visitar, porque é meu pai, é minha mãe, é isso, é aquilo, outro, que vem muito do cultural, essa endeusamento do pai e da mãe como um ser que não sei o quê, mas Como é de que vão quanto ficar os pais, né, sem a visita dos filhos? Também tem isso. isso, que eu ficava muito na minha cabeça esse sentimento de culpa. Caraca, mas eu não quero estar lá, não quero visitar. Porque toda vez que eu vou lá, eu me sinto mal, saio mal, não gosto, o ambiente para mim que não está sendo legal. E o quanto que falou também na palestra, que eu sei o momento de ficar e de sair. Hoje eu aprendi isso. Até que eu aguento, até que não aguento mais, estou indo embora. E às vezes esse momento é assim, é pontual, deu, sei lá, 2 horas de encontro com a família, 1 hora e meia. Às vezes é hora de ir embora, porque você sabe que se continuar ali vai dar algum problema, vai sair Sim. faísca, né? Uhum. Ô, Juan, você estava falando uma coisa interessante da questão de se sentir. Eu não sei se foi essa palavra que você usou, culpado, Isso, aí mas vem minha sentimento de culpa, porque eu tinha que estar com meus sentimento pais, de a minha culpa. mãe, não sei o quê. E aí, assim, os seus pais, eles já viveram sem você, né? Sim. Você não existiu sempre ali.
junto, né? Como é que é? Aham, verdade. Então, assim, E igual uma situação aconteceu. Eles iam almoçar em algum lugar. Eu tenho irmãos gêmeos. Meu irmão que me ligou, falando, Juan, minha mãe está te chamando para ir para tal lugar. Eu falei, por que ela não me ligou, não me mandou mensagem? Antigamente eu ficava com isso na mais. Eu falei, não, para que eu vou? Se ela quisesse que eu fosse, ela me mandava mensagem, então eu me ligaria. Então não tem para que eu ir. E o quanto isso é libertador, de eu fazer as coisas, não vou fazer, não vou fazer. exatamente, né? E tem a coisa do grupo de WhatsApp, né? Mas você não viu o grupo? Eu falei, eu não vi o grupo, porque se eu ficar vendo o grupo de família, eu não vou conseguir fazer outras coisas. As pessoas, estava no grupo, a informação está no grupo. Eu falei, gente, mas essa coisa de grupo é complicada, entendeu? Às vezes eu preciso ver o grupo da família, porque não dá para ficar dando atenção toda hora. Uhum. Isso que você falou do visitar os pais é engraçado, porque eu lembro que meus pais, né, sempre mandavam mensagem no final de semana: ah, vocês vêm para cá, vocês não vêm. Até que um final de semana eles não mandaram e não deram notícia. Eu falei, gente, estranho, ninguém deu notícia. E aí eu soube depois, pela menina que trabalha na casa deles, né, e que vem fazer faxina na minha casa às vezes, que ela falou que achou super bonitinho, porque eles chegaram um dia do trabalho, estava passando um filme na televisão, eles fizeram pipoca e ficaram tomando Coca-Cola. Coca zero, mas estavam tomando Coca-Cola lá e os dois vendo o filme. E aí eu achei interessante isso, né? Porque eles estão se reorganizando, sem os Sim. filhos de casa, né? Falando assim de reorganizar, muito também está crescendo muito, que eu tenho observado mais do meu pai, que agora eu não estou morando mais lá com eles, e de alguma forma meu pai está vendo que eu estou seguindo minha vida. Eu não estou tendo mais contato com eles, porque nem o WhatsApp eles me mandam mensagem. Antigamente eu até trocava para puxar alguma coisa, mas eu também aprendi hoje. Não adianta eu ficar só investindo nessa relação e não ter o retorno. Também, se eu não mandar mensagem, ninguém manda. E eu estou seguindo minha vida, tendo minhas coisas. E um colega do meu pai policial militar aposentado, já trabalhou com meu pai no quartel. O destino faz algumas coisas que junta a gente. Acabou que eu peguei uma amizade com esse colega do meu pai que eu nem sabia, minto. Peguei a primeira amizade com a esposa dele e, em sequência, peguei a amizade com o marido dela, que eu nem sabia que era colega do meu pai. Aí, nisso, conversa vai, conversa vem, peguei a amizade e eu percebi, de alguma forma, que meu pai, vendo esse movimento, desse amigo dele, tá junto com o meu noivo, a gente saindo, fazendo as coisas, isso está mexendo com meu pai. Meu pai tá dando estalo, caraca, o meu filho está seguindo, e eu não tô perto disso, não tô vendo nada, porque meu irmão Como já é me que é contou algumas isso? coisas. Como que é isso, o que está Ele, acontecendo. não por conta das questões de vocês, etc., né, não está tão perto, mas ele vê que pessoas que ele tem contato, que são amigas dele, estão tendo contato, né? Isso, Exatamente. isso Faz mesmo. refletir, né? Aham, Refletir, repensar o que a pessoa está perdendo. sim. Obrigada por compartilhar. Nada, minha princesa. Juliana, Oi. Oi, uma só um outra coisa. instantinho. Eu vou Ou pedir, Cláudia, só um minutinho. Vou pedir para as pessoas aparecerem nos quadrinhos para a gente poder tirar foto de quem está aqui, tá? Senão a gente não tira foto. Obrigada, Cláudia. Desculpe. nada. Juliana, que eu não estou te vendo aqui agora. Vê se falando O que eu- aparece. sim. O que eu ia trazer um pouquinho é a questão essa conexão que você está falando, né? Como eu trabalho muito com adolescente, o que eu vejo essa conexão que você falou dos seus pais. Essa não liberação dos filhos, porque os filhos ficam numa sustentação do casamento que já está falido. Porque um filho para ir embora de casa, né, entre tudo isso aí que você falou, há uma necessidade de conexão com os pais, né? Esses pais, se eles não estiveram conectados enquanto casal durante a infância, a adolescência do filho, eles vão ter mais dificuldade na liberação desse filho, porque eles vão E ter aí que mostra se a dar... função, né, desse filho. Exatamente, porque eles vão ter que olhar em algum momento, vão ficar sozinhos, né? E vão ter que olhar um para os outros. Isso acontece muito também, Para o Cláudia, nas situações assim, quando, sei lá, casais que se casaram porque engravidaram, né? Um exemplo. E aí fica meio embolado, assim, esse casal não teve muito tempo de ser casal. E aí, às vezes, eles vão se conhecer quando esses filhos saem de casa, né?
Exatamente, eu já vi muito, não estou dizendo que isso é uma regra, né, absolutamente, mas eu já vi muito adoecimento grave. Assim, adolescente adoecer gravemente porque não pode ir para o mundo, né? Porque se for, vai sair a sustentação do casal. Inclusive, a teoria fala muito, Janete, no final você vai ver as referências, tá? A teoria fala muito da questão do adoecimento dos filhos nas famílias confluentes, né? Que as fronteiras são muito rígidas, porque a pessoa não pode se expressar. Essa energia que ela precisa colocar para fora, ela não tem espaço para colocar para fora, né? Ela não tem espaço para a individualidade dela, ela não tem espaço para identificar quais são as necessidades dela. Então, tem muitas doenças, né? Muitas doenças psicossomáticas. E o que essas doenças dizem, né, desse sistema? Exatamente. Bom, eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, se alguém quer... Eu vou pedir só para o Eduardo botar o slide, Eduardo. Você está aí? Para a gente botar só as referências, porque Janete, você tinha perguntado o livro específico que eu peguei para falar de sistema, subsistema, foi o do Zinker, tá? Esse aqui, ó. Política da elegância em psicoterapia. Ele está aí, mas é esse aqui. E aí você olhando, você vai saber. Tenho. Eu sei que você tem esse, eu lembro. Então, fica aí e pode passar. Não sei se quem quiser tirar foto, pode tirar foto. Qualquer coisa pode me pedir que eu passe também. E aí, o último slide é o meu agradecimento. Pode passar. Agradecer a cada um de vocês por terem compartilhado, por estarem aqui. Agradeço a opinião de cada um de vocês, quem compartilhou, quem esteve presente, quem digitou ali no chat. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Deixa eu ver, tem mais mensagem aqui. Grupo de WhatsApp é um terror, é verdade. Agora que eu estou vendo as mensagens. Parece que está falando da minha vida, adorei. Tem um textão aqui. Não vou abrir o microfone porque minha filha está aqui. Subsistema, filhos. Meu relacionamento foi bem conturbado no início. Minha sogra, minha mãe. Então, essa questão, né, Ana Lu, da saída dos filhos de casa e como é que fica essa fronteira quando esses filhos saem de casa. A dificuldade desse sistema de deixar o subsistema expandir, né? Deixa eu ver se tem mais mensagem. Acho que li tudo, não sei se eu li tudo. Bom, então é isso. Agradeço a todos, acho que li todas as mensagens. Muito obrigada. Ficamos por aqui. Obrigada, Ju, pelo conhecimento. Valeu, pessoal. Boa noite. Beijo, gente. Beijão, minha princesa. Tchau, Obrigada, gente. Ju. Beijo, Juan. Tchau, gente. Obrigado. Beijo, Ju, parabéns. Linda. Beijo.